Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas. Então, esse filme que a gente vai falar hoje, eu descobri ele numa lista de um blog que eu acho que nem existe mais, inclusive, porque eu fui atrás pra procurar se ele existia pra falar aqui, né, mas não encontrei. Mas o título da postagem era 10 filmes de terror que provavelmente você não conhece. E realmente, dos 10 ali eu não conhecia nenhum. Isso foi, sei lá, em 2014, 2015, mais ou menos. E alguns ali eu anotei e um deles, o que mais me chamou a atenção foi esse Long Weekend, que é um filme australiano de 1978. Então ele é um filme um pouquinho mais antigo ali, mas assim, é basicamente a história de um casal que tá em crise e eles assim presenciam a fúria da natureza durante um final de semana prolongado. E o diretor desse filme, ele é um australiano chamado Colin Eggleston, ele já morreu inclusive, mas toda a carreira dele de filmes que eu percebi assim, que eu pesquisei, todos eles são meio que voltados pro terror, pra ficção, assim. Mas eu realmente não conhecia nenhum trabalho dele. Foi só esse mesmo que eu acabei vendo. Uhum. Eu também não conhecia nada dele. Eu não conhecia, inclusive, esse filme que você recomendou, Long Weekend. E eu não tô muito acostumada, né, como eu já te falei, a assistir filme mais antigo. Mas eu achei ele super interessante, porque ainda tem muitas críticas que valem até hoje em dia. Então ele ficou meio que atemporal. Sim, é um filme extremamente atual e ele veio junto com uma demanda de filmes dessa pegada, assim, na mesma época, na mesma década, inclusive. Eu não achei algumas referências australianas, mas alguns filmes americanos, tipo Kingdom of Spiders, que é um filme de 77, que é uma invasão de aranhas, né? Enfim, quem tem a aracnofobia, assim, não recomendo. Tem um chamado Frogs, de 72 também, que envolve vários animais também atacando uma família. Enfim, não são só sapos, mas enfim, vários outros animais. E tem A Noite dos Coelhos, de 72, que fala sobre coelhos mutantes também atacando seres humanos. Então é uma pegada assim dos humanos sofrerem com as consequências do uso irresponsável de agrotóxicos, hormônios e a destruição da camada de ozônio também, que é uma coisa super atual. Daí mostra toda essa vingança da natureza contra eles, né? Contra nós, seres humanos. E também vale ressaltar o filme Os Pássaros de Hitchcock, que é um pouco mais antigo, mas também essa pegada. Ele é de 1963, mas também mostra aí toda a revolta dos animais contra os seres humanos, que inclusive descobri que tem um termo pra isso, que se chama eco-horror, que acho que deve ser um subgênero também, como outros tantos dentro do terror. Em 75 teve Tubarão, né? Também, bem lembrado. Enquanto eu pesquisava, eu li alguém falando, agora eu não vou lembrar, talvez eu coloque os links nas referências depois, mas de que Long Weekend ele se destaca porque é meio que a natureza como um todo, ele não é uma personificação só tentando atacar os seres humanos, como o tubarão, por exemplo, não é só o bendito do tubarão atacando eles. De Long Weekend a gente vê, são vários animais, assim, várias situações que são antagonistas aos seres humanos. Ah, sim, não são só animais grandes também, né? A gente vai falar mais pra frente, mas assim, até os animais mais que você pensa que são inofensivos e que você mal consegue ver, também estão nessa de atacar eles e tal, e fazer todo aquele estrago, enfim. E assim, ó, se tem um país em que dê pra trabalhar bem outros animais atacando seres humanos, eu acho que esse país é a Austrália, porque... Com certeza. É sério, eu acho que é um lugar que eu nunca visitaria, porque eu tenho muito medo dos bichos. É, tipo, bizarro, tem uns bichos muito gigantes, muito denso. Não, então, pior, né? Porque assim, eu falo que lá é um lugar que não deveria ser habitado por seres humanos. Os seres humanos invadiram lá e ficaram, mas assim, não, sabe? Não era pra ter seres humanos naquele lugar. Tipo, eu tenho uma amiga que foi pra lá e me contou umas histórias que eu fiquei tipo, gente, por que você foi pra lá? Assim. Uhum. Sério, tipo, ela me contou que em cada casa, assim, geralmente tinha uma aranha muito grande na porta ou na parede, em qualquer lugar, assim. E eu fiquei assim, gente, por que deixam a aranha aí? Por que não matam? Ou sei lá, eu sou contra matar bicho, assim, aranha, essas coisas eu não mato. Mas, tipo, pô, joga no mato, pra que deixar ali, né? Aranha de estimação. Não, vai embora. Se muda de país, exato. Muda de país, que é melhor.
Aviso: este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então vamos lá. O casal suburbano, Peter e Marcia, interpretados respectivamente pelo John Hargraves e a Brione Barrett, eles estão terminando os preparativos para uma pequena fuga do cotidiano. A rota final é uma praia isolada na costa de Bega, localizada no sudeste de Nova Gales do Sul, na Austrália. Mas o que parece inicialmente como uma tentativa de reconciliação acaba se tornando um ambiente propício para revelar o pior de cada um deles. Então, já logo aí no início, a gente já cria uma certa antipatia com os personagens, assim, né? Porque os dois são um pouco difíceis de lidar. O Peter, por ser um cara que tá forçando uma situação pra Márcia, e a Márcia por não tá muito interessada em viajar, né? E desde o começo a viagem parece que dá errado, porque quando ele estaciona o carro após comprar aquela espingarda, ele já demonstra ali um certo, talvez uma raivinha oprimida pela Márcia, porque ele aponta a espingarda pra ela ali como uma forma de brincadeira ou de, sei lá, testando a mira dela, assim. Mas é muito estranha aquela cena, inclusive. E quando ele chega na casa deles ali, pouco antes da hora que ele aponta a arma, ele bate o Jeep com o carro que ele tá. E já dá a entender que não vai dar muito certo ali as coisas, já começa a dar tudo errado bem ali no início, né? Uhum. E o casal, quando ele finalmente se encontra, a gente já percebe muita tensão, assim, no ambiente. Enquanto o Peter tá perguntando coisas banais, como se ainda tem tempo pra ele tomar um banho, a Márcia já tem uma atitude meio passiva-agressiva, que a maioria das respostas dela pro Peter, ela já faz alguma acusação a ele. A gente não entende muito bem por que a Márcia tá tão irritada com o Peter, porque a gente repara que o Peter tá tentando ali se aproximar e tal, mas ela não dá uma brecha. Aí eu até meio que me irritei um pouco com ela, mas eu acho que é porque eu não sabia ainda a motivação dela estar daquele jeito e tudo mais, né? Mas a gente tem um pequeno indício do Peter ser um babaca já no início. É na primeira cena do filme que ele tá conversando com uma mulher antes de entrar no carro, e você nota que ele não tá conversando de uma maneira assim muito formal pra um cara casado. Parece ali que tá rolando um clima entre os dois, assim. Eu acho que seria muito inútil colocar aquela cena se não quisesse dizer alguma coisa, sabe? Você lembra dessa cena? Uhum. Eles já saem agarrados do local onde eles estavam, assim. Parece que é um casal mesmo. Uhum. Então, ali você vê que ele não é flor que se cheire, mas ela, também por estar no telefone conversando com outro homem, você fica pensando, o que será, né, que tá acontecendo ali? Será que é amigo? Será que é o que ali, né? Então você vê que os dois realmente estão enfrentando um problema bem complicado no relacionamento. E a dinâmica entre eles dois não parece melhorar durante o percurso da viagem, e a gente nota umas tentativas de reaproximação do Peter, mas uma forte relutância da Márcia. Também não diminui os sinais de que essas pequenas férias não serão tão boas quanto planejadas, porque ele tenta até ultrapassar, assim, e quase vai de frente com outro carro, e ele também acaba atropelando um canguru, uma cena meio tensa até, e para alguns já seriam interpretados como um forte indício de que eles deveriam voltar para casa, assim, o quanto antes. Sim, no meio da estrada eles já fazem umas coisas que não são ecologicamente corretas, como acender um cigarro e jogar no chão. Claramente é uma irresponsabilidade que pode provocar um incêndio. Enfim, uma coisa que aconteceu bem curiosa foi quando eles vão parar num posto de gasolina, né? E os dois clientes informam sobre a inhospitalidade do local onde o casal tá indo. Assim, o Peter comenta que vai pra uma praia e os locais ali, os moradores locais parecem não saber muito bem do que eles estão falando. Um deles fala que a praia é meio que quase ninguém vai, não tem nem estrada pra lá, mas mesmo assim o Peter meio que ignora isso. Uhum. Ele fica assim, eu acho que um pouquinho frustrado, porque nesse posto de gasolina ele tem até um problema com a bomba, né? E ele parece meio irritado com isso, mas acaba ignorando todos esses prenúncios que o destino deu pra ele e continua o percurso. Eles acabam se perdendo no meio das trilhas e o casal decide passar a noite no carro e tentar retomar o caminho pela manhã, né? Eles até notam uma flecha cravada em uma das árvores, aparentemente
apontando pro caminho da praia. Então, essa parte que eles decidem passar a noite no carro é meio que contra a vontade da Márcia, né? Tipo, a Márcia, em todo momento, querendo ir pra um hotel, toda relutante. Então, ali você vê que o Peter é um cara bem controlador e não atende nenhuma das vontades dela. Em alguns momentos, ela até me parece ser um pouco birrenta, sei lá, mas ele acaba que não acata nenhuma das vontades dela, né? E daí, quando a Márcia acorda, ela percebe que o Peter já se estabeleceu no local. A barraca já tá instalada, os utensílios e as bagagens dele já estão dispostos, fogueira acesa, e o Peter até já tá preparando o café da manhã. Ele convida a esposa para segui-lo e mostra que, por uma coincidência do destino, eles pararam a alguns poucos metros da praia a qual eles estavam indo. Finalmente, alguma coisa que parece ter dado certo em meio a tanta treta que eles estavam se enfiando, né? Sim, sim. Uma coisa que é muito estranha também que acaba acontecendo é que depois dessa reconciliação, assim, aparente, assim, a Márcia nota que a flecha que tá cravada na árvore tá perto do acampamento. Então, assim, causa muita estranheza, porque na conversa deles ali dá a entender pra Márcia que a flecha mudou de lugar, que a árvore mudou de lugar, né? Porque, tipo, eles estavam perdidos e do nada encontraram a praia e a flecha tava lá, super perto da onde eles deveriam estar. Mas daí o Peter fala que não, que eles só andaram em círculos e eles passaram pela praia quando viram a flecha e pra ele tava tudo certo. Foi só um mal entendido, tava escuro, enfim. Mas o clima amigável entre eles ele não dura muito tempo, porque depois da Márcia ter recusado alguns avanços sexuais, digamos assim, do Peter, que dá a entender que ela passou por algo traumatizante recentemente, uns indícios assim de um possível aborto, a gente nota então uma completa transformação no comportamento do Peter. Toda a paciência, a benevolência, aquele papelzinho de bom marido que ele estava fazendo, não passam de meras encenações para seduzir a esposa, e no momento em que ele percebe que não vai ser possível, ele revela a sua verdadeira personalidade. Então, uma coisa que também ficou bem complicada nessa parte reveladora dele, assim, é porque ele começa a controlar mais ainda as coisas, só que numa forma muito mais direta, não é tipo, ele tava tentando mascarar algumas coisas, né, mas ali depois de um tempo ele acaba, né, como você falou, se revelando, e até a questão dela querer ir embora e tal, ele nega, inclusive o carro lá, que ele tem um jeito do carro não ligar, né, ele acaba desligando a bateria sem a Márcia saber, e uma das brigas deles lá, ela tenta ligar o carro e não consegue. Mais um indício do controle que ele tem sobre ela ali, né, e fazendo ela fazer coisas que ela realmente não quer fazer, né? E enquanto a tensão cresce ainda mais entre o casal, a natureza passa a se tornar um elemento ainda mais presente e ativo entre eles dois. Como um exemplo, o Peter uma hora ele tá nadando e a Márcia na areia enxerga uma sombra ao redor dele. Ela grita, ele retorna e um tempo depois eles acabam descobrindo que se tratava de um peixe-boi, porque ele é encontrado na areia, já todo machucado. Tem outros fatores, como a Márcia, por exemplo, ela é constantemente atormentada por sons que lembram choros infantis, e o Peter ele também é vez ou outra atacado por uns animais aleatórios, assim, de pequenos tamanhos. Sim, tipo, aquela parte do peixe-boi, quando eles descobrem ele na areia, né, ele tá cheio de bala, todo furado. Então, assim, foi uma das cenas que o Peter lá, com aquela arma dele, fica atirando pra tudo quanto é lado, e tem uma cena que ele atira na sombra, na água lá, e provavelmente dá a entender que é esse tal desse peixe-boi que acabou morrendo pela irresponsabilidade do Peter, né? Por ele ter se sentido ameaçado, talvez. Eles acabaram, depois que eles veem esse peixe-boi, o Peter acaba meio que fazendo um montinho de areia, assim, pra enterrar ele, pra não ficar aparente, eu acho, né? Pra não ficar um negócio tão feio, assim, na beira da praia que eles estavam ali, pra não estragar a paisagem, sei lá. Em um desses ataques, o Peter ele chega a ser atacado por um pequeno gambá, assim. Ele até tenta brincar com o bicho, oferecendo uma uva e tudo mais, mas aí o gambá pula nele, acaba mordendo a mão, e ele finalmente resolve acatar os desejos da Márcia de voltar pra casa. Mas só que no outro dia, pela manhã, ele acaba mudando de ideia
quando percebe que o verdadeiro motivo para Márcia querer voltar é para conseguir visitar o seu antigo amante. Inclusive, quem dá voz ao Mark, porque o Mark, assim, ele só aparece, entre aspas, logo no início do filme, que é quando a Márcia tá no telefone com ele. E essa voz do suposto Mark é do diretor do filme, inclusive. Bom, nessa tentativa dele atrasar a saída, o Peter decide que só vai querer ir embora depois que eles forem de Jeep até a praia onde o Peter tinha visto uma Kombi. Contra a vontade da Márcia de novo, eles vão e a Márcia vai junto. Aí eles acabam brigando de novo dentro do carro e acabam rolando conversas bem pesadas ali. E ele acaba jogando na cara dela o aborto que ela fez. O que dá a entender é que tanto a Márcia quanto o Peter, eles simplesmente não se suportam. Ambos mantiveram relações extraconjugais durante o casamento deles e eles acreditam piamente nas suas justificativas. Enquanto o Peter considera a esposa completamente entediante e vive comparando a relação dos dois com a dos amigos, a Márcia, por sua vez, se sente completamente carente e deixada de lado pelo marido. Mas nenhum dos dois consegue assumir os próprios erros, ou ainda o fato de que eles estão tão acostumados a se odiar que eles simplesmente não conseguem terminar a relação. E quando eles finalmente chegam no local onde os outros visitantes estavam, o Peter encontra somente os pertences deles, né? Então não tem mais ninguém ali. E a Márcia, nesse mesmo momento, avista no mar a possível Kombi que estava antes na beira da praia, mas por algum motivo o mar carregou. Aí, nesse momento que a Márcia avista a Kombi, ela meio que vai entrar na água, assim. E é meio estranho, porque dá a entender que ela tá querendo se matar, porque o marido dela acaba tentando impedir ela de entrar na água e ela meio que fala, me deixe ir, numa cena bem dramática, assim. Então dá a entender que ela queria ir pro mar mesmo e não queria mais voltar, não sei. Ficou muito estranho aquilo. E os dois acabam se abraçando e tal. Aí o Peter que acaba entrando na água pra ver a tal da Kombi que tá lá. E aí que ele vê que tem uma mulher morta lá dentro. E aí eles voltam pro acampamento deles e eles tentam procurar a Cricket, que é a cadelinha deles, que tava meio que sumida. Aí eles reparam que o leão marinho que eles tinham enterrado tá totalmente desenterrado. E daí, cansada, frustrada de tanto esperar, porque ela já estava querendo ir embora há muitos dias, num acesso de fúria e de coragem, a Márcia simplesmente entra no carro e vai embora, deixando o marido para trás. Mas o caminho do retorno não parece muito fácil, ela não parece saber para onde ela tá indo, e completamente atormentada por culpa dos erros passados e atormentada pela própria natureza, ela acaba abandonando um carro em meia mata e tenta retornar para a praia. Nossa, essa cena é muito tensa, né? Porque ela tá totalmente atordoada, perdida, apavorada, e ela acaba se deparando com uma teia gigante de aranha, né? E em paralelo a isso, o Peter também é bombardeado por diversos sons de animais, e ele tenta se defender atirando pra tudo quanto é lugar. E, assim, essa parte do filme, acho que é a parte mais tensa, assim, porque é aí que se revela mesmo toda a fúria da natureza contra eles e impedindo que eles vão embora, né? Porque, agora que vocês cagaram com o lugar, vocês vão simplesmente ir embora? Não, né? Não, vocês não vão sair daqui. Não vai. Não vão embora, simplesmente assim. Aí, numa dessas tentativas dele se defender, ele acaba disparando uma flecha em direção a um som muito alto de um grito, assim, que parece um grito de um animal. Mas, enfim, não é, né? A gente acaba vendo na manhã seguinte que ele atirou na própria mulher e matou a Márcia com uma flechada no pescoço. Ele percebe também que do lado do corpo, praticamente do lado do corpo da Márcia, tá o peixe-boi que vem se mexendo mesmo morto em todos esses dias. E ele pega, joga gasolina, ateia fogo no peixe-boi e, completamente atordoado, ele tenta fugir, coloca a Cricket dentro do carro, só que em algum momento, em algum lugar, o carro acaba atolando, então ele deixa tanto o carro quanto a cachorra pra trás, e quando ele finalmente chega na beira da estrada, uma ave surge do nada e ataca um motorista lá dentro de um caminhão, que acaba ficando completamente desgovernado e atropela o Peter, finalizando assim a história do casal. Neo-cannibals. Estranged cannibals filing for divorce on Monday. Long weekend, sugar. Have to miss tennis and do it Tuesday. Então, assim,
Eu acho que é interessante ressaltar, assim, por mais que a gente já tenha dado um contexto do ecoterror, esse filme também faz parte do movimento de exploitation, que são filmes de baixo orçamento, normalmente violentos, sexualmente apelativos e frequentemente de terror, ação ou comédia. E esses filmes, no caso, para receber esse nome, além desses requisitos, eles seriam feitos na Austrália, seriam representantes do cinema australiano. A gente tem outros exemplos desse exploitation, não tem? Eu acho que você pode falar melhor disso. Bom, tem outros exemplos desses filmes um pouco de baixo orçamento, que são esses exploitation, que eu acho que são bem sensacionalistas da maneira que eles tratam as temáticas e tudo mais. E são também filmes de baixo orçamento e, na verdade, o Tarantino, inclusive, ele gosta muito de pegar exemplos de filmes assim e transportar para os filmes dele. É bem característico isso, mas eu acho que esses filmes foram muito mais cultuados, eu diria, não sei, mas explorados na década de 70, eu acho, né? Tem um filme chamado Meu Nome é Dolemite, você já viu? Não é terror. Não, mas eu sei qual que é. Uhum. É do Ed Murphy. Isso, tá na Netflix, eu assisti, eu gostei bastante. Ele fala um pouco do Black Exploitation, no caso, né? Uhum. E outra coisa interessante que eu acho pra falar desses exploitation aí da vida é que eles normalmente são, assim, rechaçados pela crítica, sabe? Ninguém dá muita bola, mas eles acabam sendo muito cultuados popularmente falando, sabe? Sim, aham. Mas assim, eu acho que a crítica mais evidente desse filme realmente é a questão do homem versus natureza, né? É interessante, no caso, que no início do filme, o release que eu não vi, no caso, não tava com a legenda nessa parte, mas você lembra daquela parte em que logo no início, que a Márcia tá na casa, antes dela atender o telefone, que ela tá, tipo, fechando cortina, essas coisas? Aham, sim. Aparentemente tá passando uma reportagem na televisão, antes dela desligar a TV, e fala sobre os residentes de Sydney, relatando que bandos de cacatuas estão atacando suas residências sem nenhum motivo. O departamento responsável, no caso, eles não estavam sabendo explicar o porquê disso estar acontecendo. Uhum. Tipo, já é um indício ali que a natureza estava se revoltando e ninguém deu muita atenção pra isso, muito menos a Márcia, né, que desligou a TV na hora, então ela meio que não se interessa muito pela notícia, enfim. E outra coisa que é bem irônica nesse filme, na verdade, é aquela plantinha que aparece no começo. É, tipo, eles focam muito na plantinha que tá na casa dela, e na cena final lá é a mesma planta que tá no mato lá que eles estão, assim. Isso ficou bem irônico, assim, porque dá a entender que eles são super ecológicos no começo, porque eles têm plantas em casa, mas, tipo, não, né? Eles são o oposto disso. Não, então é a questão deles terem dominado o ambiente e, tipo, tá querendo trazer, assim, pra casa por um motivo completamente nada a ver, tipo, só decoração, sabe? Sim, exatamente. E uma coisa que me incomodou demais no filme foi que, assim, Peter mata diversos animais no decorrer do filme e, assim, ele não tá nem aí pra isso. Ele não se preocupa, ele não se importa com a flora, com a fauna do lugar. Ele começa a cortar uma árvore por simplesmente querer cortar a árvore porque ele pode cortar a árvore, entendeu? Assim, então, a Márcia até fala assim, nossa, mas por que você tá cortando essa árvore? Ele fala assim, ué, mas por que eu não poderia cortar, sabe? Ele se acha o dono do lugar. E aquela parte do canguru também eu achei bem foda de assistir, por mais que seja um canguru de mentira, né? Não era um canguru de mentira. Não? Não, pelo que eu vi, não que eles tivessem matado um canguru, mas pelo que eu li, era um canguru morto de verdade que eles pegaram e levaram pra lá. Ah, tá, mas a cena deles passando por cima do canguru era o canguru de mentira, né? Aí eu já não sei, porque eu li que eles ficaram carregando um canguru morto mesmo, de um lado pro outro. Agora, se passaram por cima dele de verdade, eu já não sei. Eu não duvido, porque nessa época, assim, não... Por mais que seja um filme totalmente a favor da proteção à natureza, é uma época que não se importavam muito com a natureza. É muito irônico isso, porque, por exemplo, tem um filme, não sei se você já ouviu falar de um filme chamado Holocausto Canibal. Então, esse é um filme também que foi muito polêmico, mas ele é da década de 80, porque ele, além de parecer realmente que as pessoas morreram no filme, tanto é que teve uma investigação, enfim,
a respeito disso, só que não é verdade, as pessoas não morreram. Eles mataram animais mesmo, de verdade, no filme, e mostram eles matando. Inclusive tem uma tartaruga que eles matam de uma maneira extremamente cruel e parece tudo, assim. E eu fui descobrir que era uma tartaruga extremamente... acho que tava em extinção, sabe? Aquela cena é totalmente desnecessária, sabe? Então eu não sei até que ponto, por mais que esse filme aborde a proteção à natureza, a não fazer o que os personagens fizeram no filme, um protesto, digamos assim, não sei até que ponto pra fazer o filme foi algo totalmente ecológico. E é interessante essa parte que você falou do Peter matando um monte de animal, sendo desrespeitoso, mas a Márcia, ela não fica muito pra trás. Talvez, assim, no filme a natureza tenha sido um pouquinho mais leve com ela, mas tem diversas cenas que ela tá sendo meio cuzona também. Tipo, logo no início, ela já quer deixar a cachorra sozinha em casa, né? Mas aí depois tem uma cena bem impactante, tipo, dela passando inseticida, jogando inseticida nas formigas no meio do mato, bicho. E tem o lance do ovo também, que ela fica com raiva lá do ovo da águia, falcão, não lembro, e joga. Sim. Inclusive, essa questão das formigas, lembra muito a cena do frango, que acaba apodrecendo extremamente rápido, como se alguma coisa estivesse acelerando esse processo. Até os bichos mais microscópicos estavam atuando ali para fazer todos eles se revoltarem contra os seres humanos ali e impedirem eles de irem embora e fazerem eles morrerem de alguma forma. O plano da natureza, né? Sim, mas eu acho que além dessas críticas à questão de homem e natureza, tem muito sobre o papel do homem, e a gente percebe que o Peter, ele tem aquela pegada de homem branco imperialista, sabe? Que ele quer dominar tudo e a todos, e assim, o ambiente é dele, ele tá no topo da pirâmide alimentar, sabe? Teve alguns momentos em específico que isso ficou muito evidente, que me deu, assim, um ranço absurdo dele. A questão do gambá, por exemplo. Ele tava todo bichão, assim, porque ele vivia atirando pra tudo quanto é lado, tava matando vários bichos. Só que aí, quando o bichinho mínimo, assim, vem e morde ele dá uma aquela de, tipo, eu quero sair daqui, não quero mais brincar, sabe? Nossa, sim. Não, é muito aquela coisa, nossa, eu sou o Tarzan da floresta, mas não consigo lidar com um mini bichinho que me mordeu, assim. Sim, tipo, tira tua arma e acabou a macheza, assim, né? Exatamente, Outra cena que me fez pegar muito ranço dele foi quando ele atira no pato. Gente, era um monte de patinho na lagoa lá e a mãe pata lá nadando com os patinhos e ele pega e atira na cabeça do pato, assim. Gratuito, sim, 100% gratuito. Isso é muito FDP, porque assim, você vê que esse filme não é sobre os protagonistas, você não torce por eles. A cada segundo você fica mais puta da cara com eles e meio que torce pra natureza acabar com eles mesmo, porque eles merecem. Uhum. E além disso, dessa vibe branco imperialista dele, dá pra puxar muito sobre relacionamentos tóxicos também. Eu tenho, assim, meio que passo mais um pano pra Márcia, que assim, tinha muita questão de papéis a serem preenchidos naquela época e tudo mais, mas os dois, assim, ele era muito pior, mas os dois eram insuportáveis. Porque assim, ela fala de passar pano pra Márcia, porque assim, nada justifica também ela ter traído ele, mas você entende algumas coisas que a Márcia passou, e muitas mulheres também devem entender, se já passou por algum relacionamento abusivo, ou algum relacionamento, né, nesse nível, assim, deve entender muito mais ela e acaba meio que, talvez escolhendo, se for escolher um lado, vai acabar escolhendo o lado dela. Eu acho que ela deve ter sofrido muito mais que ele, sabe? Ela é mais vítima do que ele naquela situação. Sim, com certeza. Eu achei assim que o Peter em todo momento também extrapolava na bebida pra meio que fugir das coisas, né? Então pode ser algum indício de que ele tinha um problema com álcool, porque ele bebia bastante ali, sabe? Ela não tava bebendo com ele, né? Ela não tava curtindo com ele, então ele acabava curtindo sozinho e bebia demais e acabava fazendo merda, né? Uma das merdas que ele tava bêbado atirou no pato, mas enfim. Imagine você bêbado com uma arma no meio do mato. Merdas, né? Com total irresponsabilidade, né? Essas pessoas.
Mas, assim, eu também não sei, assim, porque é difícil fazer recorte, assim, porque eu assisti esse filme agora, não assisti esse filme em 78, e eu achei curioso eles levantarem aborto e incluir masturbação feminina na narrativa. Eu não sei o quão transgressor isso foi na época, mas ainda são assuntos que são muito tabus, assim, ainda hoje a gente quase não vê, tipo, masturbação feminina sendo citada. E eu achei muito interessante isso. Sim, essa temática eu acho que é um filme bem além do seu tempo por abordar todas essas questões, mas eu sei que na década de 70 as mulheres eram muito sexualizadas nos filmes. Então, assim, todo filme dessa época tinha mulher mostrando os peitos, mulher sendo objetificada, entendeu? E nesse filme não é diferente com essas coisas, né? Mostra ela sem a blusa ali e tal, mas em contraponto a isso tem essa questão da masturbação feminina, que é um negócio bem, assim, um tabu hoje em dia ainda, como você falou, mas é muito legal terem abordado mesmo isso, porque é muito raro mesmo isso acontecer em filmes, assim, você não vê muito mesmo. Eu fico um pouco em dúvida se essa cena de masturbação era só mais uma exploração, mais uma objetificação, assim, sabe? Mas, mesmo assim, eu não achei tão sexualizado, até porque ela tá, tipo, com um pijama absurdo, mas é difícil pelo recorte da época, assim, eu não sei como isso afetou. Eu acho que nesse filme não foi uma cena pra sexualizar, foi só uma cena pra mostrar que mulheres fazem isso, porque é normal, mas a questão dela tá fazendo topless na praia e tal, eu achei bem desnecessário, sabe, assim, mas é muito estranho essa época dos anos 70, porque eu já vi muitos filmes nessa pegada de, tipo, a mulher só tá lá mostrando tudo e o cara nada, sabe, assim, tipo, muito focado na mulher, sei lá. Sim, sim. Eu vou ser sincera que eu tava não esperando, assim, porque eu estava ansiando. Mas eu achei que ia ter mais apelação ainda, sexual, sabe? Até que não teve tanta quanto eu imaginei. Uhum, sim. Não teve, porque foi muito legal a escolha dos temas desse filme, porque poderia ser muito mais só um casal ir pro meio do mato e ficar fazendo merda lá e daí mostrasse um monte de cena de sexo, mas eles preferiram trazer um monte de temática junto, polêmicas e tal, resolveram colocar conflitos de relacionamento no meio e outros tabus como o aborto, enfim, pra enriquecer mais a história e não ser só uma história de vingança da natureza e paralelo a cenas de sexo e putaria, sabe? Não foi só um pornô com conscientização ambiental, assim. Pois é, não foi. E eu não sei o quanto é relevante, mas a atriz, no caso que interpretou a Márcia, ela tinha um relacionamento já com o diretor, né? Então talvez não tenha sido tão objetificada por isso, talvez. Ah, entendi, não sabia. Talvez. Eu lembrei de uma coisa também, que, por exemplo, pode ser, né, isso é uma teoria, que o Peter, desde o começo, ele, talvez inconscientemente, ele queria matar mesmo a Márcia, sabe? Porque ele, no comecinho do filme, ele aponta a arma pra ela e já dá pra ver que aquilo ali foi algo bem desnecessário de se fazer, é perigoso até. E também a cena que ele tá mexendo numa das armas de caça dele lá e a flecha dispara sozinha na direção da Márcia, mas atinge uma árvore. E aquilo deixa ela extremamente nervosa e assustada. E ele fala, nossa, mas eu deixei na trava de segurança. Que estranho. Assim, pode indicar que ele realmente atirou sem ela ver, pra deixar ela nervosa, assustada. Ou pode ser que alguma coisa, alguma força da natureza lá tenha destravado a arma e atirado sozinho. Não dá pra saber. Uhum. Teve aquela cena também que, logo quando ele leva ela pra mostrar a praia, aí eu acho que ela não fica tão empolgada como ele esperou que ela tivesse ficado, aí ele tá meio que atrás dela e, tipo, finge que tá socando ela, assim, sabe? Aham. Tipo, escondido, sem ela ver. Tem esses indícios mesmo. E, assim, a vibe que eu tava sentindo ao longo do filme era aquela sensação de que, tipo, eles estão na natureza, como eles saíram daquela coisinha cotidiana, daquela caixinha, eles estão se revelando o pior ali. Então, assim, eu fiquei com a sensação ao longo do filme inteiro de que ele ia matar ela eventualmente. Por mais que no filme tenha sido mais um acidente do que um desejo, assim, consciente, propriamente dita, eu também acredito que tivesse rolando esse desejo lá no inconsciente dele. Ah, sim. E eu achei até curioso ele não partir pra violência física com ela em nenhum momento, assim, né? Ele não parte pra cima dela pra bater nela, nada. Mas, em contraponto a isso, ele
acaba sendo extremamente agressivo de outras formas, né? Que também é muito, muito preocupante, muito problemático. Mas eu também pensei que em algum momento ali ia rolar uma briga feia ali e ele ia acabar matando ela mesmo. Uhum. Mesmo que não... Por querer, né? Pela raiva ali do momento, pelo calor do momento. Peter, I'm not the type for crabbing in the sunshine and yarning round campfire. Water's too cold, the sun's too hot. All right, then, so what am I supposed to do? Oh, why don't you go fuck yourself, Marcia? Então, como eu disse no início, eu achei esse filme bem interessante, assim, ainda muito atemporal, porque das diversas críticas e diversas situações, assim, eu também não sei se eu tô pegando essas coisas por já estar com esse óculos da nossa realidade de 2020, mas eu sinto que tiveram diversas críticas, assim, ali no meio, tanto pela questão da conscientização ambiental, tanto pela questão dos gêneros mesmo, do masculino principalmente, de toda essa masculinidade tóxica e tudo mais. Levantou temas super interessantes, como a questão do aborto, a questão da masturbação, tudo mais. Assim, eu gostei bastante, não tenho o hábito de ver filme antigo, assim, foi meio difícil pra mim no início me acostumar, porque a coisa que eu sinto mais contraste, assim, com os filmes atuais que a gente vê, os filmes antigos, são as técnicas de atuação. Eu acho, quando eu vejo filme antigo, eu acho muito forçado, muito, muito forçado. Sim, tem muitos filmes que são assim. Eu acho que a atuação hoje em dia tá, tipo, muito mais natural. Então é uma coisa que me incomoda muito no início, mas passa ali uns 20, 30 minutinhos, já dá pra se acostumar mais. Mas eu gostei bastante. Assim, filme antigo tem uma linguagem, assim, que hoje em dia eles não reproduzem mais. É uma mistura da atuação forçada com algumas trilhas sonoras, assim, extremamente barulhentas, agressivas. Talvez hoje em dia não usem mais. Inclusive, esse filme tem um remake. É de 2008, e esse remake, ele foi estrelado pelo Jim Caviezel, que é aquele ator que fez A Paixão de Cristo. Ele, obviamente, é um remake bem inferior, mas, assim, que já muda totalmente essa linguagem dessa época, só que aborda exatamente os mesmos temas, só que acaba não funcionando muito bem, porque eu acho que combina muito bem tudo que o diretor escolheu fazer. E eu acho uma pena que poucas pessoas conheçam, sabe? Porque ele é uma pérola, assim. Inclusive, eu fiz uma enquete na minha página, perguntando se as pessoas conheciam esse filme ou tinham visto esse filme. Assim, 95% das pessoas que responderam não conheciam o filme, não tinham visto. E espero que agora consigam ver e notar esse filme, porque eu acho que ele é bem importante por todas as questões que você falou. Uhum. Eu realmente conheço um total de uma pessoa que assistiu esse filme até agora, foi você que me indicou esse filme, então... Sim. E é muito importante a gente ressaltar que terror australiano é muito bom. Eu conheço vários que funcionam muito bem, tem uma linguagem própria deles e é muito, muito bacana explorar esse país também com esses filmes, porque é muito legal, assim, tem vários muito bons. E abaixo o remake. Exatamente, não vejam o remake, não vale a pena. Nesta casa não apoiamos remakes. Não, jamais. E por último, mas não menos importante, pra fechar aí, como sobreviver a Long Weekend. Eu acho que o filme fica muito claro na mensagem dele, né, que é não destruir a natureza, porque isso dá ruim. Eu acho que a minha dica é não invada a natureza. Mas então é isso, eu acho. Quer dar algum recadinho no final, Isa? Acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e assistam o filme, porque vale muito a pena. Ele é muito legal e ele é bem... Porra, sei lá, não sei o que falar. Já falei tanta coisa. Meu vocabulário tá desgastado já. Fala aí. Ele é bem legal, é isso. Ele é bem legal. Tipo, imagine fazer um podcast assim, o que você achou desse filme? Ele é bem legal, ele é bom. Tipo a Glória Pires no Oscar. Eu não posso opinar. Não posso opinar. Gostei do filme, é bom. É legal, bacana. Fazer um podcast só com os comentários da Glória Pires. Imagine, vamos convidar ela pra um episódio. Nossa, não vai ter nada dela falando, só vai estar bacana. A gente faz uma lista e, tipo, todo filme que a gente colocar aí, tipo, vai ter um comentário depois da Glória Pires. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E siga a gente nas redes sociais, Twitter, HorrorizadospC, Instagram, Horrorizados Podcast, e em breve aí, YouTube e Facebook. Não sei se quando sair esse episódio já vai ter feito, mas em breve. É isso aí, galera. Obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio. E assistam Long Weekend, que vale muito a pena.
Que legal. É bacana, como diria a Glória Pires, é bacana. Tchau, gente. Tchau, galera. Até mais. Dá pra ver que ele economizou bastante no orçamento mesmo, né? Mas contratar alguém só pra falar um negócio no telefone é foda. Por algum motivo, o mar carregou pra dentro do mar. O mar carregou pra dentro do mar. O mar acabou puxando pra água, enfim, né? O mar acabou puxando pra água. O mar acabou puxando a porra da Kombi. Ai. O mar... O que eu falo então, porra? Não sei.